E a gente começa o nosso CNN Arena hoje já analisando esse principal fato do dia, a posse do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal como presidente. Vou dar meu muito boa noite ao Pedro Venceslau, a Clarissa Oliveira. Também hoje, até que enfim que você apareceu aqui, finalmente. Não, Magno Cal. Boa noite, Leandro. Obrigado pela presença, muito boa noite também. Boa noite a Daiane Cardoso, que está na nossa redação da CNN em Brasília. Obrigado pela companhia também. Vou começar com a Clarissa. Clarissa, o discurso foi de união, o que era já esperado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aqui aos meus colegas de bancada e a todo mundo que está aqui com a gente. Sim, Leandro, era esperado que o ministro Luiz Roberto Barroso fizesse um discurso de união ali, com um aceno, aproveitando, é claro, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto também com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa presença de todos esses representantes dos três poderes, ela é muito importante para essa cerimônia de posse, justamente porque essa unidade entre instituições foi um dos pontos principais aí da largada no discurso de Luiz Roberto Barroso. Mas eu acho muito importante a gente ressaltar, Leandro, que Barroso foi extremamente incisivo em relação ao caminho que ele pretende dar para a gestão dele no Supremo Tribunal Federal. E aí eu destaco uma frase que eu acho que foi a mais forte do discurso, onde ele faz uma série de menções a direitos das mulheres, união de pessoas do mesmo sexo, fala sobre a população indígena. Ele reúne uma série de discussões ali e diz que essas não são causas progressistas, que elas são causas da humanidade. Ou seja, ele deixa claro, ele vai fazer esse debate, ele quer trazer essas discussões para o centro do judiciário. E isso, é claro, vem como um recado para alguns setores do Congresso Nacional que estão aí fazendo uma ofensiva muito forte em relação ao tratamento de temas mais polêmicos, que eles gostam de relacionar aquela agenda de costumes, mas o que Barroso deixa muito claro é que a gente não está discutindo costumes aqui, são causas importantes que precisam ser debatidas no cerne do Judiciário. Leandro. Você acompanha imagens ao vivo aqui ao lado, enquanto agora a gente acompanha imagens ao vivo também do Supremo Tribunal Federal, um momento em que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, faz os cumprimentos agora, e agora é a vez de cumprimentar. Ele faz todo um gesto para poder cumprimentar a ministra Rosa Weber, que ontem fez o discurso de despedida no Supremo Tribunal Federal e deu até um abraço. Está dando um abraço nela. Ao lado, a gente acompanha também o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que isso é questão protocolar, ou seja, há uma fila enorme, possivelmente, aí no Supremo Tribunal Federal, porque é um momento de cumprimentos aí de autoridades ao novo presidente da Suprema Corte. Vamos dar o nosso muito boa noite também ao Pedro Venceslau. Pedro, ou seja, foi um discurso já esperado, né, do ministro Luiz Roberto Barroso. Foi um discurso esperado, mas mais contundente do que eu esperava. E foi um discurso que teve muitos recados, como a Clarissa falou. Esse discurso acontece no momento em que o Congresso faz uma ofensiva contra o STF. No momento em que o Congresso reuniu as principais frentes parlamentares do Congresso Nacional em apoio a uma PEC do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que restringe os poderes do STF. Na verdade, que permite que o Congresso Nacional vote contra decisões que foram tomadas no STF. E também é no momento que o Congresso discute, por exemplo, a proibição do casamento homoafetivo. Então ele fala em casamento homoafetivo, fala em LGBTQIA+, fala em minorias e fala em marco temporal, que é outro ponto que está tensionando a relação do Congresso Nacional com o STF. O Senado aprovou o marco temporal ontem, não sei se foi ontem, essa semana, e essa decisão do Congresso Nacional é uma afronta ao STF. Provavelmente o presidente Lula vai vetar essa decisão do Senado, o Senado vai derrubar o veto do presidente Lula e essa decisão do marco temporal vai acabar de volta no próprio STF, sob a presidência do Barroso. Então já ficou claro ali, o Barroso deixou muito claro no discurso dele, que a palavra final sempre vai ser do STF, porque o STF é o guardião da Constituição brasileira. E a presença do presidente do Senado e do presidente da Câmara ali, também, claro, eles teriam que estar presentes nessa cerimônia,
Mas muitos deputados avaliam que se houver uma escalada do Congresso Nacional contra o STF, como por exemplo com essa PEC, provavelmente essa escalada não vai ter guarida por parte dos presidentes das duas casas. Eles vão agir ali para manter as pontes com o Congresso Nacional e não para explodi-las. Então, acho que ali, além da pacificação, o discurso do Barroso foi um discurso que mandou recados muito claros de que se houver uma escalada contra o Supremo Tribunal Federal, essa escalada vai acabar pela derrota do Congresso Nacional, porque não tem como o Congresso Nacional conseguir atropelar as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal. Agora, Magno Cal, o novo presidente do STF procurou parlamentares da oposição e também tanto da oposição no Senado, na Câmara, e a conversa foi no sentido de pacificar a relação entre a Corte e o Congresso, uma apuração, por sinal, da nossa analista Thaís Arbex. Ou seja, um caminho já de união. Boa noite. Sim. Boa noite, Leandro. Prazer estar de volta. Boa noite aos colegas da mesa. É muito necessário que Barroso trabalhe para construir essas pontes. Nos últimos 4 anos, durante a presidência de Jair Bolsonaro, não só o STF como um todo foi alvo de ataques de bolsonaristas, em alguns momentos, inclusive, do próprio então presidente Jair Bolsonaro, como Barroso foi particularmente alvo desses ataques. Barroso participou de forma mais frontal desse embate. Recentemente tivemos o episódio no Congresso da Uni da frase "nós derrotamos o bolsonarismo", teve aquele episódio nos Estados Unidos do "perdeu Mané". Por outro lado, Jair Bolsonaro chegou a chamar o ministro Barroso de FDP. Então, há um clima de movimentação para que se abaixe um pouco a fervura. Como o Pedro trouxe, é um momento importantíssimo. Talvez a presidência de Barroso seja uma das mais importantes nas últimas décadas no Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional está ativamente trabalhando para diminuir a autoridade do Supremo Tribunal Federal, e aí a parte do juízo de valor sobre o STF estar se tornando mais ativo ou menos ativo na política precisa trazer para o debate público a questão dos limites institucionais. O que está em jogo nesse momento, nessa discussão toda, é sobre os limites institucionais de cada poder. Pensemos, por exemplo, se o Congresso Nacional acaba por ser, ao final das contas, quem referenda as decisões do Executivo, por ter a possibilidade de julgar os vetos do presidente da República, e se virar também a última instância do Judiciário, tendo o poder de derrubar decisões do STF. Nós todos desejamos um legislativo ativo, mas talvez o legislativo esteja passando um pouco das suas missões republicanas. Tudo isso precisa ser discutido com um pouco de mais calma. Então, nesse sentido, é ótimo e é recomendável que Barroso tente botar um pouco de água na fervura, trazer para perto não só o presidente da República, mas também os presidentes das casas legislativas, para que as fricções deixem de acontecer. Ao final das contas, se tudo isso acabar extrapolando os limites normais da Constituição, todo mundo vai acabar perdendo. Não é interessante para ninguém que nós fiquemos num ciclo infinito de discussões e rediscussões das decisões, seja do Congresso Nacional, por meio do STF, seja do STF, por meio do Congresso Nacional. Olha, em outro trecho do discurso do ministro Barroso, ele disse que o tribunal sempre estará exposto a críticas e mandou um recado aos presidentes da Câmara e do Senado. Vamos ver. O judiciário brasileiro é dos mais independentes e produtivos do mundo. Independente porque, para alguém se tornar juiz, o que se exige é haver cursado uma faculdade de direito e que seja aprovado em um disputado concurso público. Juiz no Brasil não deve favor a ninguém. É certo que nos tribunais superiores há um componente político, como é em todo o mundo, mas o DNA de independência não se perde. E a Justiça do Brasil é também uma das mais produtivas do planeta, julgando cerca de 30 milhões de processos por ano. Somos cerca de 18 mil juízes, sendo a magistratura provavelmente a instituição de maior capilaridade de todo o país. Juízes bem preparados, íntegros e vocacionados são uma bênção para a democracia, para
para a justiça e para a cidadania. Comprometo-me a contribuir para que sejam selecionados com rigor, sejam ouvidos e sejam valorizados. Ainda assim, há 2 pontos em que temos de melhorar. O primeiro, aumentar a participação de mulheres nos tribunais com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero. Contrariar interesses e visões de mundo é parte inerente do ao nosso papel. Nós sempre estaremos expostos à crítica e à insatisfação, e isso faz parte da vida democrática. Por isso mesmo, a virtude de um tribunal jamais poderá ser medida em pesquisa de opinião. Nada obstante, é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos. Garantindo a independência de cada um, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil. Vamos ouvir também, dar o nosso boa noite a ela, a Daiane Cardoso, que também faz um tempinho que ela não aparece aqui no CNN Arena. Muito boa noite, Daiane. Eu já começo com uma informação aí de que o ministro Barroso, ele deu sinais de que não pretende pautar temas polêmicos também nos próximos meses, nos próximos anos, no Supremo Tribunal Federal. Boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, querido. Boa noite aos colegas de bancada. Ele já começa, colocando em prática o que ele falou no discurso, a pacificação. Então, dá um tempo nessas pautas que estão calando fundo dentro do Congresso, é uma estratégia para colocar panos quentes na situação e ir para o diálogo. Eu queria lembrar, você falou que faz um tempo que a gente não se vê aqui, mas é exato um mês, quando a gente esteve debatendo aqui uma das sessões do STF, a gente falou sobre a contribuição sindical. Então, assim, foi nessa gestão do governo Lula o primeiro ponto que o Congresso voltou a falar, opa, peraí, o STF está legislando no nosso lugar. Então, a gente passou pela questão da contribuição sindical, que eles já deliberaram na reforma trabalhista, passamos por aborto, passamos por porte, descriminalização do porte de drogas, e agora culminou aí com a questão do marco temporal, E o curioso também, Leandro, assim, a gente já dizia que isso não ia dar bom, Porque eram todos temas ali que são difíceis de serem discutidos, de avançar dentro do Congresso, e tem uma postura dessa legislatura de não rever aquilo que eles já discutiram recentemente, Então, o curioso é que a gente viu aqui no Congresso, em Brasília, um movimento da oposição aliado à bancada do agronegócio, à bancada evangélica, todos esses grupos que ficaram até então escanteados porque a pauta econômica do governo prevaleceu e viram nisso uma oportunidade de ensaiar aí uma rebelião, obstruindo a pauta no Congresso e obrigando o governo a se mexer. Teve reunião com Arthur Lira, Fernando Haddad hoje para deliberar sobre a pauta da semana que vem, mas assim, o Barroso, o novo presidente do STF, vai ter bastante trabalho aí para apaziguar os ânimos, sentar com todo mundo e o clima de normalidade, de pacificação voltar aí à Praça dos Três Poderes. A gente teve esse clima beligerante durante o governo Bolsonaro entre Executivo e STF, e agora, a gente tem esse imbróglio, essa situação de embate entre o Legislativo e o Judiciário. Ok, vamos recuperar uma imagem agora. A gente estava acompanhando a imagem ao vivo lá do Supremo Tribunal Federal, mas agora vamos ver uma imagem em que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele abraça o ministro Gilmar Mendes, ali na ponta, aí agora, nessa imagem aí, logo durante a sessão de posse. E vale ressaltar que, em vários momentos, houve desentendimento entre os dois ministros, lá atrás, em 2018 e também em 2021, mas mesmo
mesmo assim, as divergências em relação a temas, em relação a pontos ou a funcionamento de segunda turma, primeira turma, isso fica de lado e aí no momento em que ele está como presidente da corte, ele cumprimenta o ministro Gilmar Mendes, demonstrando aí que todos são iguais, ou seja, porque ele agora é presidente de um poder. Não é isso, Larissa? Olha, Leandra, curioso, né? Eu acho que todo mundo já esperava que Gilmar Mendes fizesse um discurso ali, elogiando, né? Levantando os pontos positivos do seu colega ali de magistratura. Mas quem assistiu aos tantos atritos que a gente viu nessa relação entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso no decorrer dos anos, dava para custar acreditar naquele abraço. O abraço com tapinha nas costas eu não vi chegar, eu não estava esperando. Até esperava algo protocolar, um aperto de mão, uma coisa ali, né, um pouco mais, digamos, distante. Não foi o que a gente viu muitos elogios no discurso do ministro Gilmar Mendes e um ponto que eu estava levantando hoje mais cedo ali no 360, que eu acho que é fundamental a gente olhar, quando a gente observa os pontos levantados por Gilmar Mendes no seu discurso, a gente entende qual foi o catalisador dessa reaproximação dos dois, que foi a ideia de fazer um enfrentamento ao golpismo, a qualquer tipo de ataque à democracia, ataques ao judiciário. Nos últimos anos, principalmente durante os anos do governo Bolsonaro, a gente viu os ministros do Supremo Tribunal Federal se unirem de forma muito coesa, muito incisiva, em resposta a ataques que estavam sendo dirigidos ao tribunal e aos seus integrantes. Então, a gente, de fato, conseguiu observar esse processo no decorrer dos últimos anos. O discurso do ministro Gilmar Mendes também falou muito em golpismo, crítica ao golpismo, defesa da democracia, defesa da Constituição. E aí veio com muitos elogios a Luiz Roberto Barroso pelo papel que ele procura desempenhar nesse enfrentamento. Então, eu acho que o bolsonarismo aí e principalmente o golpismo vieram como um catalisador para reatar essa relação, que vamos lembrar, lá no passado já teve muitas falas públicas nada leves, com direito a pitadas de psicopatia para se referir ao ministro Gilmar Mendes. Foi isso que Luiz Roberto Barroso já falou sobre esse colega. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho da encrenca que era lá atrás.